Ó Senhor Jesus, fiel é a tua palavra, Senhor, e digna de toda aceitação. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fortalece, Senhor, o nosso espírito nessa noite. Nos dá ouvidos sensíveis ao teu falar. Ó Senhor, fala realmente aos nossos corações aquilo que é a tua vontade, aquilo que é a tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, para cada irmão, cada família, para a tua igreja, Senhor, porque nós somos os teus servos. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Graças ao Senhor podemos estarmos reunidos, apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem provido para nós, tais oportunidades. Essa semana nós chegamos na terceira semana do alimento diário, que tem a mensagem que tem o título de Por que me chamas Senhor? É uma pergunta. Por que me chamas Senhor? Por que nós chamamos o Senhor de Senhor? Não é simplesmente um pronome de tratamento, Fala, Senhor José, Senhor Carlos, Senhor Douglas, Não é simplesmente isso. Nós invocamos o nome do Senhor. E a palavra diz em Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. No versículo 12, o anterior, ele fala que ele é rico para todo aquele que invoca o nome do Senhor. Mas não é só isso, irmãos. Por que nós chamamos o Senhor de Senhor? Simplesmente porque invocamos o nome do Senhor e queremos a nossa salvação? O Senhor não quer somente isso de nós. Quando nós chamamos o Senhor de Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso possuidor. Que nós pertencemos a Ele. Que nós entregamos as nossas vidas a Ele. E Ele se torna responsável por cada um de nós, irmãos. Isso é um fato. E da nossa parte, nós também temos a responsabilidade de obedecer àquele que nos possui. De obedecer o falar daquele que é o nosso Senhor. Por esse motivo é que nós o chamamos de Senhor. Irmãos, que o Senhor sempre coloque esse temor no nosso coração. De nunca chamar o Senhor de Senhor de forma vã ou leve. Mas sempre com temor no coração e com a esperança de que Ele está sempre cuidando de nós. Por isso Ele é o nosso Senhor. E esse Senhor, Ele quer falar algo conosco essa noite. Convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Uma porção forte da parte da palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21, é o texto base para a nossa mensagem dessa noite, e diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Irmãos, olha o quanto isso é forte. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mas o Senhor nos mostra quem é que vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Queria chamar a atenção para os irmãos, para essa palavrinha, meu Pai. Aqui o Senhor Jesus fala, meu Pai. Em outras porções da Bíblia, ele fala o Pai que está no céu, No capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele fala vosso Pai, ou nosso Pai. Mas aqui ele fala meu Pai que estás no céu. Por que meu Pai? Porque Jesus cumpriu a vontade do Pai 100% nessa terra. E quando ele fala meu Pai, tem a questão da filiação. Meu Pai. Meu Pai. Irmãos, e nós também temos essa mesma vida dentro de cada um de nós. O dia que nós cremos nessa palavra e fomos salvos, nós recebemos essa vida. E por isso nós temos o direito também de dizer, meu Pai. Meu Pai. E esse direito nos dá o dever de cumprir tudo aquilo que o nosso Pai fala para nós. É algo muito importante na presença de Deus. A gente cumprir aquilo que Deus fala. A vontade do Pai é a sua própria palavra.
Aquilo que Deus falou é a vontade dele. Nós vemos, né? Vamos trocar a palavra, nós vemos muitos costumes, muitas práticas, que aos nossos olhos não tem mal algum. Mas se não vem de Deus, não é a vontade de Deus. Se o Pai não falou, essa não é a vontade de Deus. E quando não é a vontade de Deus, irmãos, isso não agrada ao Pai. Isso não satisfaz o Pai. Nós vemos que essa palavra que está sendo evangelizada para nós, evangelizada dos nossos corações, que são as Escrituras, que está aqui na Bíblia, né, que é acessível a todos nós, tem tudo aquilo que o Pai falou. Consequentemente, tem tudo aquilo que é a vontade do Pai, que é o desejo do Pai para nós. Nós vemos que a palavra do Senhor, quantas vezes nós não ouvimos isso, né? A palavra do Senhor. Né? Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é aquilo. Se nós trocarmos, falar assim, a vontade de Deus é isso. A vontade de Deus é essa. Muda todo o sentido da frase. E muda também o peso daquilo que a gente quer dizer. Porque essa é a vontade de Deus. Se nós dermos uma olhadinha em Tiago, convido os irmãos, Tiago 1, o Senhor mostra para nós algo muito bom para cada um de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Aqui, o Senhor mostra que Ele tem o desejo de mostrar para cada um de nós qual é a sua vontade. O versículo 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou de mudança. Pois, segundo o seu querer, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que procede de bem, de bom, de perfeito, isso é a palavra de Deus. E esse dom perfeito, ele tem o seu querer de dar a cada um de nós, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas, as primeiras, as melhores. É o desejo de Deus dar a sua palavra para nós. É o desejo de Deus mostrar a sua vontade para cada um de nós, irmãos. Deus tem essa vontade, falar, eu quero te mostrar aquilo que eu quero. Não quero que você me obedeça de qualquer forma. Não quero que você faça a minha vontade sem saber o que eu quero. Mas eu quero te mostrar. E o que eu vou te mostrar é algo bom. É algo vindo do Pai das luzes. É algo vindo de uma esfera celestial. Tudo aquilo que é terreno pertence a esse mundo. Pertence a esse mundo. Mas a palavra de Deus não vem desse mundo. Ela vem dos céus. Vem de uma esfera celestial. Por isso, ela vem de Deus, que é o nosso Pai. Um pouquinho para frente, em 1 Pedro, 1 Pedro 1, 23, diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui o Senhor começa dizendo que nós fomos regenerados. Hoje nós tivemos um novo nascimento, nós ganhamos uma nova vida. E como nós ganhamos essa nova vida? Através da palavra de Deus. Dizer que essa palavra foi evangelizada, que entrou no nosso coração, essa semente da palavra, e nós cremos, nós nascemos de novo. A palavra de Deus nos diz que nós somos novas criaturas, e tudo que é velho já passou. Nós somos regenerados. E que essa palavra também é uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Essa palavra, ela é viva, ela é permanente e ela é uma semente. Todo aquele que planta alguma coisa quer ver brotar, quer ver crescer, quer ver dar frutos, não é assim? Irmãos, essa palavra foi plantada no coração de cada um dos irmãos.
essa palavra tem que crescer. Essa palavra tem que aparecer. Essa palavra, ela tem que dar frutos. E olha quem plantou essa palavra no coração dos irmãos. A Bíblia fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nós evangelizamos e falamos a palavra de Deus para as pessoas. Plantamos essa sementinha. Muitas vezes outro rega naquele que o outro planta. Mas o crescimento vem de Deus. Está em Coríntios. O crescimento vem de Deus. Isso é muito sério. Porque Deus, quando planta, permite que essa palavra foi plantada nos nossos corações, Ele quer ver um resultado. Ele quer que essa palavra dê frutos. No versículo 24, ele faz uma comparação. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui o Senhor mostra as obras da carne, aquilo que é plantado pela carne. E nos mostra também que dentro de cada um de nós está sendo plantada outras coisas que não é a palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo em que isso é muito forte. Ideologia de gêneros, tradições, culturas, modas, internet, tudo isso está sendo plantado no nosso coração. Toda essa informação está sendo plantada insistentemente em nossos corações. Irmãos, e com essa pandemia, isso parece que foi um gatilho, né? É tanta informação, até o André lembrou de uma frase do Wesley desses dias, né? É pandemia de informação. É tanta coisa, tanta informação, tanto certo, tanto errado, tanta coisa. E se nós permitirmos que isso seja plantado dentro do nosso coração, isso nos afasta da presença de Deus. Isso nos afasta da presença de Deus. E quando nós somos afastados da presença de Deus por tanta coisa, nós somos também afastados daquilo que é a vontade de Deus, da sua palavra. E o objetivo de todas essas informações é criar dúvida dentro dos nossos corações. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Irmãos, que o Senhor não permita que em nenhum momento de nossas vidas nós tenhamos dúvida quanto à palavra de Deus. Porque elas são dádivas para nós. Elas são dádivas para nós. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. Jó 42 fala que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Porque Deus tudo pode. E como eu disse no início, quando nós falamos que o Senhor, Ele é o nosso Senhor, nós temos que confiar que Ele é o Senhor e que Ele está cuidando de cada um de nós. Apesar de nós olharmos para esse mundo aí fora e ter caos, dúvida, desolação, falta de esperança, tudo aquilo que nós temos visto, o Senhor está cuidando de nós. Porque isso é a palavra dEle. É a promessa dEle de cuidar do seu povo. Por isso Ele tem falado conosco. E quando essa palavra que gera vida, gera dentro de nós, nós temos que fazer com que essa palavra crie raízes. A erva, que diz no versículo 24, tem raiz na terra. Mas essa palavra que o Senhor tem evangelizado para nós, ela tem raízes no céu. É o princípio, é a base, é a forma. É o desejo de Deus que a palavra dele tenha raízes no céu. Nós não podemos também deixar que as nossas raízes sejam nessa terra. Que o Senhor nos dê sabedoria realmente quanto a isso. Nós estamos vivendo tempos realmente difíceis. Nunca se falou tanto quanto da volta do Senhor, não é verdade? E até falei a última vez que compartilhei com os irmãos. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Mas qual é o nosso sentimento quanto a isso? Qual é o teu sentimento verdadeiro? Nós precisamos pesar isso dentro do nosso coração. Será que o Senhor está voltando mesmo? Ou ainda nós temos esperança nesse mundo? Será que nós temos esperança num novo governo? Que as coisas vão ajeitar, vão melhorar? Onde estão nossas raízes? Vamos voltar para Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7, vamos continuar esse texto. Versículo 22. Aqui o Senhor diz: muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Uma justificativa. Muitos irão dizer: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome. Coisas boas aos nossos olhos, né? Profetizamos, expelimos demônios, né? Fizemos milagres. Olha isso. Em teu nome, irmãos. Em teu nome. Mas olha a resposta do Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que tais coisas praticais, os que praticais a iniquidade. Irmãos, vamos entender um pouquinho isso. Aos nossos olhos terrenais, nós olhamos para essa passagem e achamos isso muito bom. Nossa, profetizou, fez milagre, expeliu demônios. Puxa vida, né? Muitas vezes alguns de nós olham para nós e falam: eu não sou capaz de ter coisas, aos nossos olhos terrenais. Mas quando o Senhor fala: eu lhes direi explicitamente, não vos conheci, ou seja, não aprovei o que você fez, é porque fizeram não pela vontade de Deus, fizeram por a sua própria vontade. E quando você faz aquilo que é para o Senhor, mas de acordo com a sua própria vontade, o Senhor fala: eu não te conheço, eu não aprovo isso. E ele ainda fala mais sério: o que você fez é iniquidade. Esse é o peso da palavra de Deus. Quando Deus fala e nós obedecemos, é bênção para nossas vidas, é boas dádivas. Mas se nós fizermos de nós mesmos, pelo lado bom da nossa alma, para o Senhor, que não foi a palavra dele, isso é iniquidade na presença do Senhor. Isso serve muito de advertência para nós, irmãos. Nós temos muito boa vontade, a gente quer fazer, a gente tem esse desejo, de sair, de fazer, de acontecer, de fazer as coisas prosperar. Mas precisamos ter esse temor no coração. Deus falou isso. E se Deus não falou, eu preciso consultar a Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? A palavra do Senhor tem um termômetro que se chama paz. Está lá no Evangelho de Pedro. Quando você consulta o Senhor e Ele te dá paz no seu coração, essa paz é o árbitro, é aquele que manda. Ele te deu paz, então faz. Mas se o Senhor não te der paz, não faz. Não faz, porque senão o Senhor vai considerar isso como iniquidade. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Essa palavra é uma palavra para a igreja, é para aqueles que dizem Senhor. Ou seja, é para cada um de nós. Lembra os irmãos que o ouvido mais próximo dessa palavra é o meu. É para aqueles que dizem Senhor. É que o Senhor possa, como eu disse ainda, nos dar realmente sabedoria. No versículo 24, ele fala assim, prosseguindo nesse texto: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Aqui o Senhor compara dois homens, um prudente e um insensato. Duas pessoas. E como eu disse, são dois daqueles que dizem Senhor, Senhor. O homem prudente é aquele que edifica sobre a rocha. O insensato é aquele que edifica sobre a areia. A rocha é o fundamento, é a própria palavra do Senhor. A areia é tudo aquilo que é terreno.
Para nós entendermos um pouquinho mais essa passagem, vamos dar uma lida na mesma porção em Lucas 6. Essa porção de Lucas nos dá mais detalhes. Diz assim, Lucas 6,46: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui também ele compara dois homens, e fala assim, é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando o rio contra ela, desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Esse homem prudente, irmãos, aqui diz que ele cavou. Ele cavou. Diz que ele abriu profunda vala. Ou seja, ele se esforçou. Ele buscou. Ele tinha um desejo no coração dele de encontrar a rocha. Ele teve busca. Por isso ele é um homem prudente. Nós, como homens prudentes, precisamos ter esse mesmo desejo. Quanto à rocha que é a palavra de Deus. Nós temos que ter o desejo de cavar, de abrir profunda vala. E ali, quando nós encontrarmos, lançarmos os nossos alicerces, as nossas raízes. Temos base, está profundo, está firme. E a gente vê que esse homem, ele teve que cavar. Não há outra maneira de encontrar a rocha. Muitas vezes nós queremos buscar a palavra do Senhor para determinados assuntos, né? Problemas, dificuldades que todos nós temos. Se os irmãos prestarem atenção nesse texto, a tempestade, a enchente, veio para as duas casas, os dois homens. Quer dizer que todos nós temos problemas. Todos nós temos tribulação. Todos nós temos dificuldades. Mas aquele que foi prudente, buscou a rocha, cavou, fez o alicerce, esse teve bom êxito. Se nós olharmos no alicerce, por exemplo, dessa casa, nós não vemos o alicerce daqui. Não é? Quem não tem experiência não sabe como foi feito o alicerce desse prédio. Porque ele está embaixo, ele está oculto. Ele está em secreto. E o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Os irmãos percebem? Isso é a nossa comunhão, a nossa busca pessoal ao Senhor. E quando nós encontramos esse alicerce, fincamos as nossas raízes, nós somos transportados dessa esfera terrenal para uma esfera celestial. Porque aí nós estamos na presença do Pai. Na presença do Pai. Aí nós vamos dizer como Jesus, aqui no versículo 22, meu Pai que estás nos céus. Porque nós estamos na presença dele. Isso nos dá intimidade, isso nos dá liberdade, realmente de falar para o Pai, falar, olha, estou passando por isso, estou por aqui, ó, sufocado com essa enchente de problemas, de provações, de tudo aquilo que sobrevém, para todos nós. Mas nós vamos ter bom êxito. Vamos ser bem-sucedidos, porque nós encontramos a rocha. E essa rocha nos dá base, irmãos, para prosseguirmos. E essa palavra, que quando encontra dentro de nós, boa terra, como diz na palavra do semeador, ela produz frutos. Produz muitos frutos. Mas se nós deixarmos plantar outras coisas que estão dentro em nosso coração, que toma o lugar dessa palavra, que vai ser roubada de nós, como eu disse antes, por essa avalanche, por essa pandemia de informação que nós estamos vivendo, outras coisas vão brotar. Outras coisas vão brotar no nosso coração e vão crescer e vão dar frutos. Se nós olharmos aqui em Mateus, vamos voltar para Mateus 7, novamente. Mateus 7, versículo 17, diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada
e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Aqui o Senhor é bem claro, né? Um texto autoexplicativo. Tudo aquilo que não é bom, que está sendo plantado dentro do nosso coração, precisa ser cortado, precisa ser retirado, precisa ser queimado. Porque se não for cortado agora, naquele dia, no dia do juízo, o Senhor vai cortar. E não adianta nós falarmos, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. O Senhor vai falar, eu não vos conheci, eu não vos aprovei. Isso é muito sério, irmãos. É melhor nós nos arrependermos agora do que nos prepararmos para uma defesa lá no dia de Cristo. Não é verdade? Nós nos arrependemos, nos voltarmos para a presença do Senhor, com sinceridade, falou, Senhor, tira do meu coração, tira da minha mente, tira da minha vida tudo aquilo que não vem do Senhor, para que nós não sejamos envergonhados da presença do Pai. Preparar uma defesa é muito pior. É mais fácil nos arrependermos hoje. Que o Senhor realmente nos dê sabedoria quanto a essa palavra. Que o Senhor possa mostrar para nós qual é o caminho realmente. Nós sabemos que a nossa justiça, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, pelo sangue de Cristo. Isso está em Romanos 5:1. E quando nós cremos nisso, isso se torna realidade dentro de nós, nós temos paz com Deus. Nós temos paz. E uma vez que você tem paz com Deus, você tem liberdade para falar tudo que você quer para o Pai. Não é verdade? Quando a gente está lá na presença do Senhor ou na presença de uma outra pessoa que você está brigado com ela, tem um problema, tem qualquer dificuldade, é difícil estabelecer um diálogo, não é? É difícil ali manter uma linha que possa nos levar à paz. Porque um ou outro errou. No nosso caso, é sempre nós. A palavra fala que todos pecaram. Todos nós pecamos. E que o Senhor não nos deixe, irmãos, não nos deixa de forma alguma ter vergonha, hesitar em chegarmos na presença de Deus. Nós precisamos aprender a ir ao Senhor. Nós precisamos aprender a estar sempre diante de Deus. Que nada, irmãos, nada nesse mundo nos afaste da presença de Deus. Se nós dermos uma olhada em João 5, Evangelho de João, versículo 5, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Ele diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Queria chamar a atenção para os irmãos, nessa palavra examinais, ela está no plural. Isso muda o sentido desse versículo, porque examinais não é mais como se fosse uma ordem, mas é uma constatação. O Senhor está falando, examinais. Você lê a Bíblia, você já examina a Escritura. Isso é para nós. Fala, você já examina a Escritura, porque julga nelas ter a vida eterna. Isso é verdade. Nós lemos, nós buscamos. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse vir a mim é o cavar. É o cavar, irmão. É abrir cova larga, vala larga. É encontrar a rocha. Quando você encontra a rocha, você encontra a vida. Você encontra a palavra. Ainda Mateus 11, esse versículo é bem conhecido dos irmãos. Mateus 11, 28. É um convite do Senhor para nós. Ele diz assim, vinde a mim. Está convidando, eu e você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo conhecido, né? Mas é um vinde, é um convite, é uma busca do Senhor. Fala, vem a mim. E quando nós vamos até o Senhor, nós encontramos o benefício do descanso. Os irmãos percebem isso? Até encontrarmos o Senhor, nós estamos fadigados, sobrecarregados, cansados. Mas quando nós encontramos o Senhor, encontramos essa rocha, nós encontramos descanso.
prazer, gozo da presença do Senhor. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você cava, você busca, aí você encontra a rocha, descansa. Aí o Senhor fala: aprendei de mim. Ele fala: agora eu vou te falar qual é a minha vontade. Para que você não lute mais em vão nesse mundo. Você vai aprender de mim. Irmãos, isso é muito bom. Não sei se os irmãos têm essa percepção. Quando você encontra descanso, você relaxa, fala, ufa, né? É igual quando você chega num dia cansado de trabalho, você tira a roupa suja, né? Descalço, veste a roupa leve, ufa, né? Senta no sofá ali e as coisas parecem que se acalmam. Assim é o Senhor. Você encontra descanso. E quando você descansa no Senhor, aí sim Ele pode falar aquilo que é a tua vontade para Ele. Aí Ele começa a dizer: meu filho, é assim, quer que você faça assim, faça assado. Essa é a minha vontade para você. E nós sabemos que a vontade do Senhor é bênção para nós. Né? Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós aprendemos a ir até o Senhor. Seja qual for a nossa condição. Porque Ele é o único que pode mudar a nossa situação. A nossa condição. Tanto espiritual, quanto física, como material, de todas as formas. Ele é o nosso Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós vemos a experiência de Davi em Atos 13, 22, nós vemos que Davi foi um homem que aprendeu a ir até o Senhor. Atos 13, versículo 22, diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que coisa gostosa. Já pensou o Senhor falar: olha, achei Betim, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É? Vamos falar o nosso nome nessa passagem aqui, irmãos? Vamos repetir comigo? Cada um fale o seu nome, para nós podermos tocar nisso. Fala: achei Luiz. Vamos falar em voz alta, irmãos. Achei Luiz, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é o desejo do Pai. Que nós sejamos segundo o coração de Deus. É que possamos fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante para o nosso Pai, irmãos. Né? Isso é muito importante para o nosso Pai. Se a gente olhar a experiência de Davi, a gente dá uma olhadinha em 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13, é uma experiência muito forte de Davi, que eu vou resumir por causa do tempo com os irmãos. Diz que Davi queria trazer a arca do Senhor para a casa de Davi, para Jerusalém, o povo de Israel novamente. Tinha 20 anos que ela estava fora da casa do Senhor. E Davi reuniu o povo, chamou os príncipes, chamou os capitães do exército, chamou os levitas, chamou todo mundo, falou: gente, vamos trazer a arca do Senhor. Fizeram uma festa, fizeram aquilo, né? Foi maravilhoso, porque também era o desejo do Senhor. A arca do Senhor tinha que estar com o seu povo, né? E Davi fez tudo, chamou todo mundo, tudo muito bonito, cantaram, fizeram festa, né? Tinha a aprovação de todo o povo. Mas um pequeno detalhe: não trouxeram conforme a vontade de Deus. Olha o versículo 13:7, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e O guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Olha que coisa maravilhosa. Eles se alegravam, né? Puseram num carro novo. Isso para eles, aos olhos deles, era tudo muito bom. Vamos olhar para a gente exemplificar aqui. Davi pegou uma Ferrari, né, e pôs a arca lá e falou: nossa, o melhor que eu tenho. Era o coração de Davi.
Mas o Senhor não era assim que o Senhor queria que fosse carregada a arca do Senhor. O Senhor já tinha permitido, isso está em Samuel, que a arca fosse carregada uma vez pelos filisteus num carro. Mas lembramos, os filisteus não eram o povo de Deus. Eles não eram o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel. E olha a consequência disso. Quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão contra a arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Irmãos, versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Aqui é o ponto. Davi temeu, Davi se arrependeu, Davi se voltou a Deus. Davi falou para Deus: Senhor, como trarei a arca? Aqui ele se volta para ouvir o Senhor falar com ele. Os irmãos percebem isso? Ele se voltou, apesar da aprovação de todo o povo. Por quê? Porque não era assim a vontade de Deus. Deus não permitia que pelo seu povo a arca fosse transportada daquela forma. Aquela arca era a arca do testemunho, o testemunho de Deus. Aquele povo tinha que levar aquela arca sobre os ombros, em varas sobre os ombros. Isso quer dizer que aquele povo tinha que sustentar o testemunho de Deus, sustentar a palavra de Deus sobre os ombros. Hoje, irmãos, nós somos o povo de Deus, e nós temos a mesma incumbência de sustentar o testemunho de Deus, sustentar a palavra de Deus sobre os nossos ombros, aparentes, né? Se nós olharmos no versículo 15, os levitas tinham que trazer isso, essa era a incumbência de Deus. Capítulo 15, versículo 13. Pois visto que não os levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo o que lhe for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, que é o povo de Deus, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. Irmãos, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a ouvir Deus falar com ele. Ele aprendeu a fazer conforme a vontade de Deus. E tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Por isso que Deus fala em Atos, né? É um homem segundo o meu coração, segundo o meu propósito, segundo o meu plano. Deus confiava em falar para Davi e ele ia obedecer. E quando ele obedecia, tudo aquilo que Deus tinha planejado, o propósito, o plano, a vontade de Deus era cumprido nessa terra. Deus precisa confiar também em cada um de nós, irmãos, para que ele possa falar conosco e nós vamos obedecer e o plano dele possa ser realizado nessa terra. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora, né? Aquela última geração. Aqueles que foram chamados por último. Não sabemos quando é a volta do Senhor, nós sabemos que está próximo. Eu tenho certeza que todos os irmãos têm esse sentimento. Imagina o quanto o Senhor não espera de cada um de nós, irmãos. Talvez veremos o Senhor voltar com os nossos próprios olhos. E quando ele voltar, ele olhar para cada um de nós e nos chamar, falar: vem cá, você é um homem segundo o meu coração. Achei você. Achei você. Irmãos, os irmãos vão continuar amanhã essa palavra. Tinha mais, mas pelo tempo nós não vamos continuar. Eu queria ler um último versículo com os irmãos, que está em Tiago, também no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 25. Tiago 1, 25. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considera, irmãos, aquele que é prudente, aquele que busca, aquele que cava atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Nós precisamos que essa palavra nos transforme. Nós precisamos dar liberdade para aquilo que é a vontade de Deus. Nós não podemos simplesmente reter essa palavra para nós, né? Não podemos simplesmente reter essa palavra para nós. Nós precisamos dar liberdade a essa palavra. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será feliz naquele que realizar. Hoje o irmão Miguel deu uma palavra de manhã, não sei se os irmãos ouviram, né? Que a palavra de Deus nos traz alegria. Ela nos dá prazer. Quando nós recebemos essa palavra, nós temos alegria. E quando nós passamos a palavra para as pessoas, também nós recebemos alegria, nós somos felizes, nós somos alegres. Porque são boas dádivas. Nós nos tornamos pessoas felizes, bem-aventurados, irmãos. Bem-aventurados, mais que felizes. Que o Senhor possa realmente, irmãos, eu falo isso para os irmãos, e é igual eu disse, o ouvido mais próximo é o meu, né? Que o Senhor realmente nos dê piso quanto à palavra do Senhor. Nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor tem falado para nós, dispensado para cada um de nós. Né? Nós não podemos negar, o Senhor tem falado conosco de várias formas, de várias maneiras, tem nos dado o privilégio de reunirmos, né? As ferramentas que temos hoje, tudo aquilo que nos deixa acessível quanto ao falar do Senhor. O Senhor tem falado, irmãos. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado para nós. Nós não, quando nós chegarmos naquele dia no tribunal de Cristo, nós não podemos falar, Senhor, eu não ouvi, ou Senhor, eu não sabia. Irmãos, não vamos preparar uma defesa para aquele dia, pelo contrário, vamos nos voltar para o Senhor, né, para que o Senhor possa nos achar com essa palavra, com a palavra dele, com a palavra de Deus. E nós podemos dizer para o Senhor, Pai, eis-me aqui. Assim como o Senhor Jesus fala no versículo 22 de Mateus 7, meu Pai que estás nos céus. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma oração com os irmãos, convido os irmãos a ficar em pé. Logo após o irmão Zé Humberto vai dar os avisos, os irmãos ainda esperam um pouquinho, mas queria terminar com a oração com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor ainda tem falado conosco, Senhor. O Senhor tem se dispensado a cada um de nós. O Senhor nos deu o teu Espírito, Senhor, colocou o teu Espírito dentro de nós, para que nós tenhamos paz quanto à tua palavra, e que essa paz nos dê discernimento para podermos entender o tempo que estamos vivendo, as coisas que estamos vendo, aquilo, Senhor, que esse mundo nos impõe. Sabemos que esse mundo não pertence a ti agora, Senhor. Esse mundo, nesse momento, é do maligno. Mas o Senhor virá, Senhor, e estabelecerá seu trono, e então nós estaremos contigo, Senhor, e queremos ser achados conforme o teu coração. O Senhor nos dê, Senhor, temor e tremor quanto à tua palavra. Que essa palavra possa encontrar raízes no nosso coração e que possamos fixar as nossas raízes não nesse mundo, mas no céu, Senhor. Da onde o Senhor olha para nós. Porque digna é a tua palavra e de toda aceitação, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoamos, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades, sabe de tudo que nós precisamos. E segundo a sua riqueza, Senhor, do seu Filho, suprirá as nossas necessidades. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tão rica oportunidade. Continua falando conosco, Senhor. Visita os nossos corações, visita as nossas famílias, visita, Senhor, os nossos familiares que ainda não conhecem a Ti, as pessoas que nós amamos, estão próximas de nós, Senhor. O Senhor que não quer que nenhum se perca, Senhor, mas que todos se nos aprendemos a chegar a Ti. Ó Senhor Jesus, obrigado. Nosso coração nos alegra na Tua presença. Amém.